Olha só, quando a gente pensa em direito trabalhista aqui no programa, a gente sempre traz a figura do Dr. Matheus Pereira, que manja muito e é referência aqui no Vale realmente nesse assunto. Então vamos pensar um pouquinho sobre o MEI, porque muitas vezes a gente conversando até em outro programa não falando nisso sobre isso, o doutor disse que recebeu muitos comentários, que o MEI é aquele que trabalha como praticamente uma pessoa que está empregada, contratada, e na verdade não tem os direitos daquela pessoa e tem os direitos como MEI. É difícil muitas vezes colocar essa linha, né? Doutor, vamos explicar um pouquinho. Primeiro, bom dia, que bom ter você aqui. Bom dia, muito doutor. Obrigado pelo convite novamente. Vamos explicar assim. Primeiro, o que a gente tem que falar é que existe a figura do MEI, a figura convencional do MEI e a figura formal do MEI. Tá? O que não pode existir é a confusão entre o MEI e um empregado. E vamos explicar justamente isso daí. Quando a gente fala em direito do trabalho, a gente fala em princípios, e num princípio que é muito importante, chamado princípio da primazia da realidade. Isso nós discutimos bastante aqui no outro programa e tem que ficar bem claro. O princípio da primazia da realidade diz que o que vale é a realidade praticada e não aquela formalizada. Ou seja, pouco importa se foi formalizado como MEI, se foi formalizado como empregado, o que vale naquela relação é a realidade existente entre as partes. Então, se há uma contratação revestida como MEI, mas que existem os requisitos do vínculo empregatício, essa relação será um vínculo empregatício. Então, retomando a pergunta, eu sou contratado como MEI e presto serviço àquela empresa. Será que essa relação está realmente bem formalizada, legalizada? Será que eu sou MEI ou eu sou um funcionário prestando serviço em forma de MEI? Então, volta os olhos para aquela realidade prática e vê se são presentes os requisitos do vínculo empregatício. Principalmente a pessoalidade, a subordinação, a remuneração e a não eventualidade. É um pouquinho complicado, às vezes, lembrar dos 4 requisitos, mas é o que é bem importante, a gente pode explicar aqui até de maneira um pouco mais simplificada. O que é pessoalidade? Pessoalidade é quando tem que ser aquela pessoa prestando o serviço mesmo. Então, se eu contrato o Lucas para prestação de um serviço, é o Lucas que deve prestar aquele serviço. E não chamar o irmão do Lucas, e não o irmão do Lucas vir no lugar dele. Se eu contrato a Mari para prestação de serviço, é ela que de fato presta. Essa é a pessoalidade. Eu contrato a pessoa, não a empresa da Mari, tá? Subordinação é aquela relação de chefia. Então, o Lucas tem um chefe, a Mari tem um chefe, e isso faz parte de um dos requisitos da relação de emprego. E a não eventualidade, a contratação não é única ou eventual, é uma relação contínua entre as partes. Então, estando presentes esses requisitos, pouco importa se é MEI, pouco importa se existe um contrato de prestação de serviço por trás, é uma relação de vínculo empregatício. E agora tem pessoas, às vezes, que aquela pessoa que não tem nem contrato, nem MEI, que garantia ela tem? Ah, exatamente. As pessoas que não têm contrato, não têm MEI, de novo, a gente volta os olhos para a relação e vê se estão presentes os requisitos do vínculo empregatício. Estando presentes os requisitos, ela tem as garantias iguais àqueles contratados formalmente, tá? Então, o que a gente destacou naquele programa e que a gente volta a destacar agora, procura um advogado, o advogado vai levantar a situação, vai analisar e ver se estão presentes os requisitos. E se estiver presente, terão os mesmos direitos de um empregado. Recolhimento do fundo, os recolhimentos previdenciários, recebimento de 13º, férias e tudo aquilo que a lei ou a convenção coletiva determinar. Agora, o que a pessoa que não tem esse contrato, de repente, então vive nessa informalidade, o que ela deixa de receber? Por que tem esse prejuízo? Existe um prejuízo para ela? Existe o prejuízo. E muitos ainda, embora não formalizados, acabam por fazer um acordo com o patrão e o patrão fala, olha, eu não estou formalizando a tua relação, mas eu estou te pagando tudo por fora. Eu estou te pagando o 13º, eu estou pagando as férias e eu estou te pagando um valor que eu deveria te pagar a título de fundo de garantia. Essa relação é uma relação precária, né? Feito ali num acordo não formalizado, que pode, ao final dessa relação, algum atrito, a pessoa deixar de receber. Além disso, ela estando nessa relação informal, ela deixa de ter as garantias previdenciárias, ou seja, não há o recolhimento previdenciário e ela, se precisar de um auxílio, ela acaba por não ter esse auxílio, um auxílio-doença, não conta tempo para aposentadoria. Então, são situações que acabam, de fato, prejudicando o empregado. E se tem alguém passando por isso, né? E o que ela tem que fazer e qual o tempo que ela tem para reclamar? Claro, então vamos lá. Geram dúvidas e essas dúvidas devem ser sanadas por advogados.
Mais uma vez, o advogado faz a análise dessa situação e vê se estão presentes os requisitos e passa aí a ter um direito a pedir judicialmente o reconhecimento desse vínculo, tá? O prazo que ela tem é até 2 anos do término da relação contratual. Então, a relação contratual acabou hoje, ela tem até 2 anos para buscar na justiça o reconhecimento desses direitos. Agora, aqueles contratos que muitas vezes as pessoas fazem, tipo, eu assino falando que eu aceito essa situação, ele vale de alguma coisa? Vamos lá de novo, falando de princípios, que tem o princípio da primazia da realidade, tem outro princípio que é bem interessante e importante também, que é o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. O empregado, enquanto empregado, ele não pode abrir mão dos direitos dele, são direitos irrenunciáveis. Então, se ele assina um acordo falando, eu abro mão de ser registrado, eu abro mão de receber tal verba, aquele contrato é nulo. Não adianta nada. Nada. Você vê que coisa, gente. É para proteger um outro princípio, o princípio da proteção, para proteger o trabalhador, que é o lado mais frágil nessa relação empregado-empregador. Que interessante, né? A gente precisa repensar muito. E eu sei que existe todo um sistema no Brasil, e eu vou te falar que até já fiz parte, de certa forma, e eu até entendo essas dificuldades, doutor, mas que a gente precisa fazer as mesmas coisas certinho, né, doutor? Para não ter problema no futuro, né? Exatamente. A legislação está aí, né? E necessita ser cumprida. Se às vezes um empresário, alguém não concorda com a legislação, não tem o que fazer. É uma legislação positiva, impositiva, e infelizmente todos temos que cumprir, concordando ou não, é a lei. Você dá essa assessoria, de repente, para empresários, até para, sei lá, funcionários também que querem tirar dúvidas? Claro. A pessoa quer regularizar às vezes a situação? Sim, e é importante regularizar para que não fique essa relação frágil, né? Às vezes o empresário acaba até por pagar os direitos de maneira não formalizada e chega lá na frente e ele acaba por receber uma reclamação trabalhista, às vezes cobrando os mesmos direitos. Claro que as verbas que já foram quitadas não serão pagas novamente, mas acaba tendo aí uma dor de cabeça nessa relação. Você vê, amiga, que coisa, né? Tem que ser tudo certinho. Senão... Até para evitar problemas. Exatamente. Né? Doutor, obrigado. Como sempre, excelente. Imagina, Obrigado, eu que agradeço. doutor. Ele explica de uma maneira tão clara. É bom, a gente entende. Mesmo. Se a gente entendeu, todo mundo entende. Né, amiga? Essa que é a verdade, viu? Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigada, doutor. Excelente sábado, viu?